Então, qualquer dúvida é só me escrever no chat. Então, vamos começar. Está aqui o nosso aplicativo. Eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem quiser depois treinar ou ver mais. Então, introdução à mecânica. O que a mecânica estuda? Estuda a interação de forças, de corpos, a parte de aceleração, de peso, tá? Então, hoje a gente vai ver os conceitos básicos de força. Então, imagine, por exemplo, que você tem aqui uma geladeira, tá? Ela está em cima de um skate. O skate é para facilitar ela rodar. Se eu pegar essa geladeira e aplicar uma força nela, por exemplo, uma força de 40 newtons, o que vai acontecer? Eu dei um empurrão nela. Ela vai começar a se movimentar. Então percebam, o que a força faz? A força faz um corpo entrar em movimento, tá? Então imagina que eu estou aplicando a força, eu vou aplicar uma força maior. Olhem aqui a parte da velocidade, ó, como está aumentando. Então, enquanto eu estiver aplicando a força, a velocidade vai aumentar. A partir do momento que eu parar de aplicar a força, a velocidade continua. É o primeiro conceito que eu preciso que vocês saibam, tá? Então, a velocidade vai variar conforme eu tenho uma força aplicada. Então, isso a gente chama de aceleração, né? A variação da velocidade. Então, quando eu estiver aplicando uma força em determinado corpo, esse corpo vai sofrer uma aceleração, ou seja, a sua velocidade vai aumentar. Aí, do momento que eu larguei esse corpo, ele vai continuar se movimentando com a mesma velocidade, como vocês estão vendo aí, 7,7, tá? Até que uma força contrária segure esse corpo. Imagina que eu venho aqui agora, ó, e comece a aplicar uma força de, vamos por 10 newtons. Olha o que está acontecendo com a velocidade, ó. 7,3, 7,2, 7,1. Então, eu estou fazendo uma força contrária, eu estou freando essa geladeira, tá? Então, enquanto eu estiver aplicando essa força, a velocidade vai se reduzir. De novo, se eu parar de aplicar a força, a velocidade continua a mesma. Fechou? Então, entendam isso. A propriedade da força é alterar o estado de movimento do objeto. Então, se ele está parado, ele começa a se movimentar, e se ele já estiver se movimentando, a força pode fazer ele aumentar a velocidade ou diminuir. Se eu quisesse vir aqui aumentar mais a velocidade, ó, eu poderia. Tá vendo? Ou se eu quisesse diminuir e fazer essa geladeira parar, eu também posso. Quanto maior a força, mais rápido eu vou frear essa geladeira. Fechou? Ok? Alguma dúvida até aí? Ou vocês entenderam o conceito de força, velocidade? Falem aí para mim. Tudo bem? Tá. E a força, a gente já estudou em outra aula, que a força é uma grandeza vetorial. O que significa isso? Que depende a direção e o sentido que eu estou aplicando essa força, ok? Se eu aplico uma força para a direita, ela tem um efeito. Se eu aplico uma força para a esquerda, ela tem outro efeito. Então, importa a direção e importa o sentido da força. Lembrar que direção, geralmente, para a gente é horizontal e vertical. E o sentido, geralmente, para a gente é, se for horizontal, é da direita e esquerda. Se for vertical, para cima e para baixo. Fechou? Então, duas coisas que a gente precisa saber. Avançando um pouco mais na força. Já que ela depende da direção, eu vou pegar um outro exemplo aqui para vocês, o cabo de guerra. Tá? Vamos fazer um jogo, vocês já devem ter brincado disso na infância. Um cabo de guerra. Tá aqui. E a velocidade do carrinho. Se eu colocar uma pessoa aqui, puxando para a esquerda, ela vai aplicar uma força
de 50 newtons para a esquerda. Essa força de 50 newtons aqui é só um exemplo, tá? Não quer dizer que uma pessoa sempre aplica uma força de 50 newtons, tá? O que vai acontecer com esse carrinho? Se tiver uma pessoa só puxando, esse carrinho vai se movimentar para a esquerda. Isso é normal. Tudo bem? Beleza. Se eu quiser agora colocar mais uma pessoa aqui. Agora puxando para a direita. Olhem aqui em cima. Somatório das forças agora dá 0. Antes tinha uma força só de 50 para a esquerda. Agora uma para a esquerda e uma para a direita. Quando eu vou somar, vai dar 0. Ok? Então, ó, a força, ele continua indo. Deixa eu só resetar aqui o negócio. Se eu não resetar, ele vai continuar no que a gente estava antes. Então, se eu tiver uma força para a esquerda e a mesma força para a direita, não vai haver movimento nenhum. Por quê? Porque as forças se anulam, tá? Aí basta eu colocar mais uma força aqui, que ele volta a se movimentar, então o cabo de guerra ganha para o lado direito. Tudo bem? Até aqui. Fala, diga, Rick, qual é a maneira de nunca perder um cabo de guerra? É você. Ah, muito bem. Eu estava imaginando outra coisa. Se você guardar, memorizar o lugar que você guardou o cabo também, você não vai perder, né? Mas legal. Tudo bem? Ó, é a mesma coisa, né? Então, se eu colocar uma força de 150, eu vou fazer a pergunta para vocês agora. E eu colocar uma força de 50 para a direita, quanto que vai ser a soma das forças? Falem para mim. Se eu colocar esse menorzinho aqui que vale 50, do outro lado, quanto que vai dar a soma das forças? Perfeito. Vamos verificar. Ah lá, soma das forças 100. Então, por enquanto, o lado esquerdo está ganhando. Se eu colocar mais uma força de 150 aqui, aí o lado direito ganha com 50. Ele tem 50 a mais que o esquerdo. Então, vocês entenderam como funcionam as forças, né? Se tem de um lado e tem exatamente na mesma direção do outro, vejam que eu falei direção e não sentido. Então, você subtrai, tá? Se for no mesmo sentido, você vai somar. Se for sentido contrário, subtrair para forças que estão na mesma direção. Então, vocês viram aqui que tem esse carinha aqui de 50 e esse aqui de 150, eles estão os dois puxando para a direita, então eu vou somar a força deles, então por isso dá 200. Tá? Se eu vier aqui colocar mais um puxando para a esquerda, então eu vou somar os dois e vai dar um de 100. Esse aqui é de quanto? Esse aqui é de 100. E o outro de 150, 250. Fechou? Deu para ter uma ideia, mais ou menos, de como que é que funciona a força? Eu acho que esse modelo aqui fica bem tranquilo de ver, melhor do que o livro, a parte teórica, tá? Então é isso que eu queria mostrar. Se vocês quiserem, entrem no link, vocês podem brincar lá um pouquinho mais. Fechou? Então, continuando o assunto, a força-peso agora. Vocês já devem ter ouvido falar na força-peso. O que é a força-peso? Na física, o peso não tem o mesmo significado que a gente usa no dia a dia, tá? O peso na física, ele é a força que a Terra puxa você para o centro. Então, deixa eu fazer aqui no desenho um esboço. Então, aqui está a nossa Terra e aqui a pessoa que está na superfície da Terra. Na física, a definição de peso é a força que puxa você para o centro da Terra. Tá certo? Se tiver alguém lá no Japão, por exemplo,
ela também vai ser puxada para o centro da Terra. Por isso que ela consegue ficar de pé, tá certo? Quando você joga um objeto para cima, o objeto cai. Então, se a pessoa jogar uma pedra aqui, a pedra vai subir, vai fazer uma parábola e vai descer para a Terra de volta, porque tem uma força, a gravidade, puxando todo mundo na direção do centro da Terra. A gente só não vai mais porque o piso segura, né? A terra, a rocha, segura a gente. Se for numa superfície mais mole, a gente afunda. Por isso que a gente afunda no barro, por exemplo, tá? Ela não dá consistência para a gente ficar em cima. Fechou? Então, o primeiro conceito é o peso. Então, isso na física é o peso. Tá? A força devido à gravidade. Deixa eu abrir aqui a câmera para ver. Ah, tá uma bela de uma porcaria, né? Agora acho que tá bom. Então, ó, o peso é quem puxa todo mundo na direção do centro da Terra. Fechou? Então, por que quando vocês vão na balança para medir o seu peso e uma pessoa tem peso diferente da outra, o que que é isso, né? Na verdade, quando você vai na balança, você está medindo a sua massa, tá? Você não está medindo o peso, ok? Aí é bom já colocar para vocês a diferença entre massa e peso. Então, eu vou colocar aqui uma definiçãozinha rápida para vocês entenderem que massa, e guardem isso para sempre, que vai ser útil principalmente para o ensino médio. Massa. A definição de massa é a quantidade de matéria. É o que você tem na balança. E peso é a força devido à gravidade. Gravidade é a aceleração que a Terra exerce na gente, ok? Então, peso é força e massa é quantidade de matéria. A unidade de massa é quilograma e a unidade de peso é Newton. Então, vamos guardar esse nome aí. A gente vai ver mais vezes esse Newton aí. Newton, por causa do cientista Isaac Newton, tá? Que descobriu isso, inventou e aprimorou. Tudo bem? Então, por exemplo, se você fizer uma dieta, você diminui a sua massa para a física, não diminui o seu peso, você perde matéria, tá? Você perde a gordura, então diminui a sua massa, por isso que a gente mede em quilogramas. Então você estava pesando 80 quilos e diminuiu, fez uma dieta e passou a pesar 70, então você perdeu massa para a física, não peso. No dia a dia, tudo bem. Você falar que emagreceu e perdeu peso, tudo bem. Mas quando a gente tratar de física, o peso é a força devido à gravidade. Como que a gente calcula o peso, então? Peso vai ser a massa vezes a gravidade. Olha que interessante, né? A massa vezes a gravidade. Então, por exemplo, se eu for fazer o meu peso, eu tenho uma massa de 90 quilos. Então, o meu peso seria 90 vezes 10. A gravidade, só para vocês saberem, ela é constante aqui na Terra, tá? Ele é dado para vocês, mas com o tempo vocês vão ter que decorar. É muito fácil, é 10. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração gravitacional, tá? Então, eu faço 90 vezes 10. Então, para a física, meu peso é de 900 newtons e não 90 quilos. Então, entendam essa diferença que é a parte mais importante, tá? Então, eu
minha massa é 90 quilos, mas o meu peso é 900 newtons, porque eu faço minha massa vezes 10. Ok ou não? Olha que coisa interessante. E o meu peso na Terra, né? Esse. E se por curiosidade eu fosse para a Lua? Como que seria o meu peso na Lua? Eu, quando eu vou para a Lua, eu não estou perdendo massa. Eu vou eu mesmo, não fiz dieta, não fiz nada. Então, 90 quilos. Mas a gravidade na Lua não tem o mesmo valor que na Terra. Na Terra é 10. Ok? Na Lua, tem uma tabelinha aí no livro, do lado direito da página 24, que a Lua é 1,6. Então, fazendo aqui na calculadora rapidinho, 90 vezes 1,6 é 144. Então, meu peso na Lua seria 144 newtons. Agora vocês vão entender por que um astronauta na Lua, quando ele pula, ele vai muito mais alto do que quando ele pula na Terra. Porque a força que puxa ele para baixo na Lua é muito menor do que a força que puxa ele para baixo na Terra. Então, imagina que eu vá para a Lua. A força Antes, a força que me puxava para baixo aqui na Terra, mantinha eu no chão, era de 900 newtons. Aí eu fui para a Lua, a força que me segura lá é de 144. Então, de repente, se você der um pulo muito forte, é bem possível que você escape da Lua e vá para o espaço, entendeu? Não que na Terra, que se você pula, logo você cai de volta, né? Se você for bem forte, você consegue pular alto. Senão, na Lua, não. Você pode ser bem fraco, que você já vai conseguir pular bem alto, alguns metros, tá? Entenderam essa ideia da gravidade? Então, a gravidade na Lua é diferente da gravidade na Terra, que é diferente da gravidade de outros planetas, tá? Por exemplo, ó, vejam aí na tabela. Mercúrio. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Caramba, tá? Uma porcaria. Aqui. Mercúrio, por exemplo, a gravidade é 3,6, ó. Vamos ver. O Sol. Imagina que eu vá para o Sol. O que vai acontecer? Se eu conseguisse ir para o Sol, olha que interessante. O meu peso no Sol seria 90, só que a gravidade no Sol é de, cadê? 274. Olha que tristeza. Então seria 90 vezes 274, 24.660 newtons. Então, meu peso no Sol seria 24.660 newtons. O que iria acontecer? Se eu descer, se o Sol fosse, se fosse possível eu conseguir descer no Sol lá, pousar em cima dele, ou tivesse uma superfície, eu pudesse apoiar o pé, eu iria quebrar todos os ossos do meu pé e minha perna e tudo, eu ia virar um pastel no chão, né? Porque essa força é extremamente grande que está puxando para baixo, tá? Então, a gente só tem essa estrutura óssea para a Terra, tá? Então, a gente está adaptado a viver na Terra. Então, se eu for para a Lua, por exemplo, o que poderia acontecer pensando biologicamente? Aí é uma curiosidade que os vestibulinhos podem vir a cobrar, de repente, para vocês pensarem, né? Se eu tenho 1,60 m na Terra, né? 1,70 m, 1,80 m, isso porque nosso corpo está adaptado a crescer na gravidade da Terra. Agora imagina que uma pessoa nasça na Lua. O corpo vai ser adaptado a crescer na Lua. Só que a força que a Lua puxa para baixo é muito menor do que a na Terra. O que poderia acontecer com essa pessoa? O que vocês acham que aconteceria? Essa pessoa ficaria mais alta, ficaria mais baixa? O que vocês acham? Me ajudem a viajar um pouco. O que vocês acham?
seria mais alta, perfeito. É aí que vem a concepção do alienígena que eles fazem. Alienígena geralmente é mais alto, então eles imaginam que se tiver alienígena vai ser num planeta que tem a gravidade menor que a Terra, por exemplo. Então isso tudo é muito possível. Para quem viu Avatar, por exemplo, aquela concepção de ser na cor azul e alto daquela forma, é possível, tá? A gente é o que é aqui na Terra por causa dessas condições que a gente vive aqui, entenderam? Se uma pessoa, por exemplo, nascesse no Sol, se fosse possível, alguma coisa desse tipo, ou em Júpiter, né, que a gravidade é muito grande, talvez ela fosse uma pessoa menor, mais baixa, mais forte, de repente não tivesse estrutura para conseguir se locomover como a gente se locomove, entenderam? Então, esse tipo de análise é interessante para uma questão interdisciplinar e para vocês mesmo, né, para melhorar o conhecimento. Tudo bem? Então, fechamos aqui que peso é massa vezes a gravidade. Então, o peso pode ser diferente, mas a massa não. É muita pegadinha que aparece nas provas é essa. Se um astronauta for para a Lua, o que vai mudar? Vai mudar o seu peso, mas a sua massa se mantém constante. Vocês vão encontrar exercícios aqui que falam desse tipo de coisa. Fechou? E a última força que a gente vai ver é a força elástica. Força elástica. O que é a força elástica? Como o nome diz, do elástico. Mola ou elástico. A força elástica é uma força de restituição. Não precisa saber esse nome. O que eu quero dizer com restituição é uma força que faz voltar ao estado inicial. Então, imagina que eu estico um elástico. Se eu esticar um elástico, ele vai fazer uma força para voltar à sua forma original. Tá certo? E isso tem inúmeras utilidades, tá? O elástico. A gente usa ele todo dia, de alguma forma. Agora vocês devem estar usando, por exemplo, na roupa, para prender a roupa ao corpo de vocês. Se não tiver amarril, vai ser um elástico, tá? Então, é extremamente útil. E como que a gente calcula essa força? A força elástica, que eu vou chamar de Fel, é K vezes X. O K é uma constante. Por quê? Depende do tipo de material. Isso ele vai dar para você, tá? É dado. Por exemplo, se for um elástico de nylon, se for um elástico de esqueci o nome, aquilo que dá na árvore. De seiva de árvore, lá, não sei. Se for qualquer, depende do material, vai ter um K diferente, tá? Se for uma mola de caminhão, vai ter um K grande, tá certo? E o X? O X é o tanto que esticou, chama de elongamento. O tanto que você esticou o elástico ou o tanto que você comprimiu o elástico ou a mola, tá? O elongamento. O quanto esticou barra comprimiu, tá? Tudo bem? Quais são as unidades dessas coisas aí? As unidades, força. Agora, já que a gente está mexendo com força, é igual ao peso, tá? Vai ser em Newton. O K, ele vai dar para vocês, vai ser Newton por metro. E o X vai ser em metro. Ok? Isso aí vai ser dado para você. Claro que o X depende do K. Se o K for dado em metro,
Newton por metro, o X vai ter que ser em metros. Se o K for dado em Newton por centímetro, aí você usa em centímetro. O K é que manda na conta. Tudo bem? Até aí? Ou alguma dúvida? Falem aí para mim. Se alguém tiver alguma dúvida ou curiosidade que queira saber. Nada? Tá. Então, para acabar, falar de um instrumento que a gente usa na física, que é o dinamômetro. Vejam aí na página 25. O dinamômetro, ele é um aparelho que mede, por exemplo, a força que você está aplicando. Ele pode ser usado para medir o peso, tá? Então, é um aparelho que mede força. Se você quiser saber quanto de força você está fazendo, você usa o dinamômetro. Como que usa o dinamômetro, né? Ele é uma mola, basicamente. Tá? Então, ele tem aqui dentro uma mola e um fio. Aqui em cima um gancho. Esse gancho você prende em algum lugar, tá? E aqui embaixo você põe o objeto que você quer pesar. Aí esse objeto, pela gravidade, ele vai puxar para baixo, por exemplo, e vai esticar essa mola. Tá? Quando estica essa mola, você sabe quanto que é a força aplicada por essa fórmula aqui. Mas, como no dinamômetro já vem marcado aqui as forças, então você não precisa fazer essa conta. Alguém já fez e você só vê o valor que deu de força. Eles usam muito isso em pesca, quando vão pescar para saber o peso do peixe. Fechou? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou dar um tempo para vocês resolverem os exercícios, ok? E daí eu volto daqui uns 20 minutinhos para a gente corrigir. Qualquer dúvida é só me falar que eu vou estar por aqui.